Segunda-feira, 5 de março de 2012, Fluminense Debate no ar, desta vez analisando não somente a gangorra de resultados do Fluminense nos últimos dias, como também o que a gente espera dentro de mais 2 dias, né, na grande partida que devemos fazer contra o Boca Juniors em La Bombonera. Com a palavra para lançar suas considerações iniciais e seu boa noite, Sérgio Trigo. Boa noite, Paulo. Boa noite aos amigos espectadores aqui do Fluminense em Debate. Depois da conquista do título da Taça Guanabara, o Fluminense teve um revés contra o Resende no meio de semana, mas foi aquela partida oculta, né, que ninguém teve o direito de ver. O jogo foi marcado para a volta redonda às 5 horas da tarde. Infelizmente eu trabalho, assim como milhões e milhões de tricolores, e não tive a oportunidade de assistir a partida inteira. Vi depois o videotape. O Fluminense não se ouve bem, mas se recuperou no final de semana, jogando com uma equipe mais completa que a de quarta-feira. Mas o Campeonato Carioca é isso mesmo, tem algumas coisas inacreditáveis, e o importante agora é o Fluminense se concentrar para a partida de quarta-feira na Libertadores. Espero que quarta-feira a gente consiga um excelente resultado. E vamos ver como é que vai ser a sequência da Taça Rio. E para completar a nossa querida mesa na data de hoje, o implacável, o indelével, o piloto, poeta, escritor, romancista, atleta, Leonardo Prazeres, o Léo Prazeres, que nos dá seu boa noite e suas considerações iniciais. Boa noite a todos da mesa, boa noite, galera do etc. Para alegria de muitos e tristeza de alguns, né? Hoje eu vou estar nos 3 blocos, né? Reiron, um abraço, sei que você me adora, né? Então, as considerações... Reiron, nós te amamos, Reiron. Então, hoje aí, para alegria de muitos e felicidade de outros, eu vou ficar os 3 blocos aí comentando, e acho que foi um jogo bem ruim, né? Fluminense e Resende, o Fluminense se comportou de uma maneira totalmente inesperada. Eu esperava mais do time reserva, né? A gente viu o time reserva jogar tão bem no início do campeonato da Taça Guanabara, e agora a gente viu o time completamente apagado, um time que eu não reconheci. E depois, contra o Nova Iguaçu, foi um bom jogo. Acho que o time jogou bem, o time razoavelmente completo, né? E eu acho que aquela formação do time ficou muito boa, com o Rafael Sobis ali, com o Ayrton Nem, o Fred. E o Diguinho, mais uma vez, já vem jogando bem há muito tempo. Contra o Resende e contra o Nova Iguaçu, acho que foi o destaque positivo do time. Então, o Diguinho pintou o cabelo, voltou a jogar bola. É isso aí, Diguinho, muito bem. De onde concluímos que o Diguinho é movido a determinados solavancos. Acontecem fatores temporâneo, inesperado, e o Diguinho, de repente, sobe de produção, felizmente. Em relação ao comentário do Sérgio Trigo, que foi muito perspicaz, me causou até graça, porque para assistir a partida do Fluminense e Resende eu tive que fazer um verdadeiro malabarismo no ambiente de trabalho, de modo que pudesse acompanhar a partida para depois fazer a crônica a respeito. Parece que há um movimento no sentido de, digamos assim, direcionar os torcedores e mesmo aqueles que trabalham com futebol de alguma forma para o seguinte caminho: não vá ao jogo, não acompanhe, deixe-nos em paz. Foi o que parece. Em relação a Rafael Sobis, que fez o gol na partida contra o Resende e também voltou a mostrar serviço no final de semana, eu pediria a palavra do Sérgio Trigo, especialmente a respeito dele. O que você tem achado, Trigo, tanto da situação que envolve o Rafael Sobis, a maneira até meio estranha dele não ter comemorado o gol no meio de semana, depois a boa produtividade no final de semana também. O que você espera do Sobis na equipe e se você acha que o Sobis é a peça ideal para figurar dentro do elenco titular, do time titular do Fluminense, perdão? Olha, eu particularmente eu tenho um pouco de implicância com essas discussões se o jogador comemora gol ou não comemora. Em tese, eu acho que eles são muito bem pagos, estão ali fazendo o que se propõe a fazer, então deveriam comemorar sim. Mas também não defendo a gente ficar cobrando se o jogador comemora gol ou não comemora. Eu não gosto muito quando o jogador faz um gol no ex-clube e não comemora. Mas acho que isso tudo aí faz parte desse futebol moderno de hoje em dia, que as relações são muito pautadas por algumas regras que a gente não sabe quem foi que criou, mas elas vigoram aí com toda a força. Nem né? todo mundo fala, né? Existe horário para falar, horário para se comentar um determinado fato. Exatamente. E eu conheci futebol com o jogador dando entrevista no chuveiro, né? O trepidante entrava no vestiário e as entrevistas eram dadas ali com aquela espontaneidade, e aí saíam umas coisas menos pasteurizadas do que a gente tem hoje. Então eu acho que o mundo do futebol hoje é muito chato, muito pasteurizado em alguns momentos.
Com relação ao jogador, ao Rafael Sobis, eu até acho um bom jogador. O Rafael Sobis não é um jogador ruim, não é um jogador desprezível, que possa ser descartado do elenco do Fluminense, mas ele tem um problema. A iminente saída dele no meio do ano, né? O Rafael Sobis é um jogador que tem um preço de passe muito alto. Eu acredito, pelo que eu li e ouvi até o momento, o Fluminense vai ter alguma dificuldade nessa negociação. Então eu não sei realmente como é que isso está sendo tratado internamente. Ainda sobre esse assunto, o que está acontecendo também um pouco no time do Fluminense, que eu vi assistindo ao VT de quarta-feira, os reservas, eles naturalmente começam a desmotivar, né? Quando o time titular começa a desempenhar e tudo, eu senti na quarta-feira um pouco de falta de motivação de alguns reservas. Ainda mais naquele horário de 5 horas da tarde, o calor que estava, a situação de estar ali jogando para ninguém, né? Tudo isso acho que acaba desmotivando um pouco o jogador também. Agora, ainda sobre essa questão do time titular e o reserva do Fluminense, o time A e o time B, eu outro dia disse aqui brincando que era interessante ver no time dos anos 80, no grande time que o Fluminense formou, que saíam os titulares, entravam os reservas e o time mantinha o padrão de jogo. Eu noto hoje com extrema curiosidade, extremo pesar, que saem os titulares e entram os reservas e a gente mantém as falhas do setor defensivo. Os gols que o Fluminense proporcionou ao Rezende, os gols que o Fluminense tomou foram lamentáveis, né? A atuação da defesa, mais uma vez, muito falha, muito hesitante, e assim o titular está repetindo o reserva e o reserva repetindo o titular, né? E nada muda na defesa tricolor. Suas observações são muito interessantes. Eu proporia também um outro tema para depois a gente discutir aqui na mesa também. É algo que me incomoda já desde o ano passado. Eu não entendo porque o Fluminense faz o seu sistema de marcação tão recuado dentro da sua própria intermediária. Qual o problema básico, a meu ver, em relação a isso? Quando você joga com qualquer time, por mais frágil que ele seja, se você oferece campo a esse adversário, mesmo que ele seja privado dos mínimos recursos técnicos, ele pode alçar uma bola na área, ou tentar um passe mais longo, ou tentar alguma jogada para se aproximar do gol. E o Fluminense muitas vezes sofre gols em decorrência disso. Ano passado, uma partida para mim, e eu digo do ano passado, claro, sem negativismo, mas apenas para ressaltar um problema que ainda está acontecendo hoje, partida contra o Bahia. Nós tomamos de 3-0 em Salvador, em Pituaçu, melhor dizendo, com o time todo jogando da intermediária para trás e o Carlos Alberto se arrastando em campo, acabou com o jogo por causa disso, porque não tinha espaço. E ano passado teve uma outra partida emblemática que ilustra muito bem o que você está dizendo, foi Fluminense e Libertad aqui no Engenhão, nas oitavas de final da Libertadores. O Fluminense fez um gol relâmpago naquela partida, fez um gol logo de cara, e aí passou a jogar com uns 11 atrás da linha da bola até sofrer um empate. Uma hora a bola vai entrar, só pode entrar naquela baliza, só pode entrar em quem está sendo atacado, né? E uma hora o Fluminense sofreu o gol de empate e aí partiu para o ataque e conseguiu uma vitória por 3-1. Esse comportamento do Fluminense, para mim, em alguns momentos é inexplicável. E é algo que nos preocupa muito, até porque, né, depois de amanhã estamos esperando uma partida que pode ser fantástica, pode entrar para a história do clube, mas que será uma imensa pedreira, nós vamos falar disso no último bloco, e assusta, né? Esses pequenos detalhes em relação ao posicionamento, à marcação e à defesa, eles ainda assustam. Léo Prazeres, complementando sobre Rafael Sobis e sobre o time, a defesa, eu queria que você expusesse a tua opinião em relação a essas alternâncias, nessa gangorra que o Fluminense sofre, mesmo estando no momento considerado bom. Acabou de vencer a Taça Guanabara, a gente tem as melhores expectativas possíveis, mas o time vem de uma certa irregularidade no decorrer da temporada. O que você poderia falar para a gente a respeito disso? Com relação ao Rafael Sobis não comemorar gol, acho que é um direito dele não comemorar gol, mas ele tem que entender que ele está no time grande, não está no Internacional. O Fluminense é time grande, você veio para um time grande, você tem que comemorar, você tem que aceitar que a sua fase não é boa. Você nunca foi jogador regular, você sempre teve altos e baixos no Internacional, tanto é que você é ídolo, ganhou 2 Libertadores lá e você saiu pela porta dos fundos do Internacional. Então, o jogador que é reserva no Inter não pode ser titular no Fluminense. A minha cabeça sempre vai ser essa. Jogador que é reserva de outro time não pode ser titular no Fluminense absoluto. Então, você é um bom jogador? Ponto final. Não é craque para você estar assim tocado no time como o Fred ou o Deco é. Então, você não tem obrigação nenhuma de comemorar. Agora, fazer carinha feia, isso aí não pega bem para um jogador profissional, né? Você não é mais garoto e você não é craque. Então, eu gosto muito do futebol do Rafael Sobis, não estou dizendo que ele é ruim. Agora, ele ganha um salário astronômico por mês,
para jogar bola. Então, acho que ele tem que honrar a camisa e quem paga ele em dia. Com relação à defesa do Fluminense, eu estava até comentando com o Paulo, que a gente assistiu o jogo do Fluminense e Vasco juntos lá, né? Cara, é incrível como toda jogada aérea do Fluminense, o Fluminense perde. Ele não ganha uma bola aérea. Quando ganha, normalmente é o Fred que está cabeceando nos escanteios. Os zagueiros não cabeceiam bolas, normalmente estão tirando bola por baixo. Se você pegar o jogo do Resende, do Vasco, Nova Iguaçu e tudo mais, toda jogada aérea a defesa perde. É impressionante. Toda jogada. É que os caras são bem ruins, eles cabeceiam pro alto, para fora, nenhuma vai na baliza. Não cabeceiam, né? Não cabeceiam. O Cavalieri e o Berno não tiveram nenhuma defesa excepcional em cabeçadas até agora, porque os caras são ruins. Agora, se pega um Boca Juniors lá dentro e os caras ganham toda a bola aérea, uma vai entrar. Porque o Boca Juniors está invicto há não sei quanto tempo, o time é bom, tem o Riquelme se arrastando, mas é craque. Então, a preocupação que a gente estava falando aqui, desde o ano passado, me dá agonia de ver a defesa do Fluminense não ganhar nada na área. Toda a bola aérea a gente perde. Agora, contra o Vasco, por que funcionou muito bem a defesa? Por quê? A cabeça de área foi a melhor que a gente tem, que é a Valência e Diguinho. Hoje em dia, Valência e Diguinho tem que ser titulares. O Fluminense ganhou muito mais consistência no meio campo. Aí você fala, 2010 foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro? Foi, porque tinha Diogo e Diguinho no meio campo. A zaga era Leandro Eusébio e Gum, e a gente foi muito bem porque tinha Diogo e Diguinho no meio campo, que eram os cachorros da nossa zaga. E 2010 a gente praticava muricibol, né? Que é um esporte muito parecido com futebol, mas não é exatamente futebol. Então era aquele negócio todo trancado defesa, lá atrás, retranca. A defesa se virava. E ainda sobre a defesa, Léo, eu gostaria de ver o Fluminense entrar em campo quarta-feira e nas suas próximas jornadas. Eu realmente não consigo entender em que o Gum é pior que o Digão, Márcio Rosário, Anderson. O Gum não é o zagueiro dos meus sonhos, pelo amor de Deus. Antes que algum tricolor mais afoito venha dizer que eu sonho com o Gum, jamais. Vai ter comentário lá no blog, que o Sérgio falou que o Gum é bom. Mas ele não é pior do que os que estão jogando. Não entende nada de futebol, fica defendendo esse Gum. Gente, até entender nada, realmente eu não entendo nada, mas o Gum não é pior em nada dos que estão lá jogando. Então eu gostaria de ver o Fluminense entrar com Gum e Edinho na zaga e Valência e Diguinho na proteção. Eu acho que seria um time mais confiável. Ou, pelo menos, errariam jogadores diferentes, que eu estou cansado de ver os mesmos jogadores errando. Né? Pelo menos a gente alternaria lá, os jogadores estão errando, vamos xingar alguém diferente dessa vez. Mas eu acho que ficaria uma zaga mais consistente. O Gum é um zagueiro bom no jogo aéreo. Né? Quantos gols de cabeça o Gum andou fazendo, o Gum pelo menos tirava algumas bolas. Enfim, eu acho que seria uma zaga mais consistente. Eu não vejo o Gum, eu não vejo esse Anderson como muito superior ao Gum. Eu vejo o Anderson muitas vezes perdido na zaga. Ele tira a bola meio afoito, eu não sei como é. Assim, não vou dizer que o Anderson seja um zagueiro ruim. Não acho ele melhor que o Gum. O Gum está sendo preterido no time titular, no time reserva, e eu acho que está sendo injusto, porque é um jogador que já mostrou identificação com o clube, tem raça. Não estou dizendo que eu sou fã do Gum. Eu já xinguei muito o Gum, já xinguei demais, já quis que ele saísse do time. Quem você não xingou? Cara, é complicado, né? Então, enfim, eu acho que o Gum teria vaga nesse time, ou Gum e Edinho, como eu gostei muito na Libertadores do ano passado, foi uma zaga consistente, ou até mesmo o Gum e Leuzébio, né? Leuzébio com as suas doideiras na saída de bola, que a gente sempre fica com medo quando ele pega a bola e quer sair jogando, ou o Gum e Edinho, que seria realmente o ideal. Agora, o que o Fluminense está jogando hoje, torcedor, não se iluda, o Fluminense não tem sistema de jogo. Abel Braga não sabe armar time. O que a gente está ganhando o jogo é na base de talento individual, do Deco, Fred, Thiago Neves, Rafael Sobis, enfim, a gente está ganhando no talento individual, tabelas individuais. Agora você não vê o Fluminense fazendo uma jogada ensaiada de falta, uma jogada ensaiada de escanteio, uma jogada ensaiada de saída de bola, não tem jogada ensaiada, não tem tática, não tem sistema defensivo, não tem sistema de meio campo. O que tem o Deco, quando tem liberdade, joga como quer, o Wellington nem corre e vai para cima e sofre pênalti, e o Fred cabeceia e empurra para dentro do gol. O resto é um bando correndo. Você vê o Fluminense correndo em bandos dentro do campo. Carlinho tomando bola nas costas o tempo todo, que não é novidade para ninguém. Aquele Bruno, horroroso no apoio. Ele é bom até na marcação, mas no apoio, o que ele tenta, ele erra. Ele acertou um cruzamento esse ano que foi o do gol de cabeça do Fred. Então, o que o Fluminense tem hoje é um bando dentro de campo. Mas, em 2008, nós tínhamos um bando dentro de campo com o Renato Gaúcho e conseguimos chegar à final. Então, a minha esperança é grande. Bom, e particularmente eu prefiro esse bando do que o anterior. Não que o anterior não merecesse respeito, porque merece muito respeito. O vice-campeonato da Libertadores merece todo respeito. Mas apenas por um único detalhe. É melhor esse bando sem o Igor do que com o Igor. No próximo bloco a gente volta a falar do Fluminense e a gente fala também sobre esse incrível campeonato carioca, ou estadual para alguns, com seus jogos às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. No próximo bloco a gente volta.